Em fevereiro de 2020, eu e minha esposa Amanda fizemos a loucura de comprar uma casa aqui na Alemanha sem termos muita informação sobre o processo. E agora que já se passaram até 2 anos e nenhum de nós dois foi preso, eu acho que a gente pode dizer que fomos bem-sucedidos nessa loucura. Por eu ter ouvido muita gente falando que só é possível você comprar casa aqui quando você é cidadão europeu ou quando você tem residência permanente, eu resolvi trazer aqui o meu relato e contar a minha história para que você que está na mesma situação que a gente e tem o sonho de comprar uma casa na Alemanha não desanime, porque é sim possível. Houve com certeza algumas peculiaridades aí nesse processo de compra da casa, principalmente impactando as condições de pagamento, já que aqui a gente só tem visto de trabalho e passaporte brasileiro. Foi um processo bastante burocrático, mas que com certeza foi a melhor decisão que a gente fez, saindo do aluguel e gastando o dinheiro com algo que hoje é nosso. Na verdade é do banco, mas um dia vai ser nosso. E antes da gente começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque foram tantas solicitações pedindo vídeo nesse tema aqui de compra da casa, que já que eu fui super legal e tô fazendo esse vídeo, retribui aí também com o seu like, e caso você não seja ainda inscrito no canal, se inscreve para não perder tudo que eu posto por aqui, me segue também lá no Instagram, que daí já fica o pacote completo. Primeiramente, acho que é importante eu dizer aqui também o porquê que a gente resolveu comprar uma casa na Alemanha. O nosso primeiro apartamento aqui em Hannover era um quarto e sala, bem pequenininho, que ficou menor ainda durante a pandemia, quando a gente não podia sair de casa, e o que um assistia no quarto, o outro ouvia na sala com certeza. Foi uma época tensa, mas com certeza os casais que sobreviveram a isso são hoje muito mais fortes. Mas o fato é que a gente começou a procurar apartamento então em Hannover com 2 ou 3 quartos, e a gente se espantou muito com os preços de aluguel que a gente estava encontrando no centro da cidade. Era meio louco pensar que a gente ia estar pagando todo aquele dinheiro para algo que não ia ser nosso e na verdade o dinheiro estava simplesmente indo embora. Foi daí que a Amanda, com toda a sua inteligência, falou: peraí, e por que a gente não começa a olhar casa para comprar? Acabou que depois da gente se informar, um financiamento numa casa nos padrões que a gente gostaria de ter, se a gente financiasse em 25, 30 anos, seria mais ou menos ali o valor da parcela equivalente ao valor do aluguel que estaria indo embora, como eu falei. E também um fator que pesou bastante pra gente, e talvez na verdade você não saiba, mas a aposentadoria aqui na Alemanha, o valor dela não é um valor que os aposentados que pagam aluguel conseguem viver uma vida muito confortável. E se for inclusive só uma aposentadoria para o casal ali, é aí que a situação ainda fica um pouco mais complicada. Deixa aí inclusive nos comentários se você quer um vídeo falando sobre aposentadoria na Alemanha, porque é um tema super interessante, mas que a primeira vez que eu ouvi falar dele eu fiquei bastante assustado. E foi pensando em tudo isso que eu falei que eu e a Amanda esquecemos completamente a ideia de alugar um apartamento no centro de Hannover e começamos a olhar casas na região metropolitana de Hannover que pra gente tem escolas de alta qualidade e infraestrutura suficiente para o nosso estilo de vida. Sobre onde encontrar casa para comprar, é claro que existem diversas imobiliárias aqui na Alemanha, assim como existem no Brasil, mas como eu falei, isso foi no início da pandemia, então a única opção mesmo que a gente tinha era procurar online. E daí o mesmo site que a gente estava usando para encontrar um apartamento para alugar foi o que a gente começou a usar para tentar comprar, para encontrar uma casa, e foi onde a gente encontrou a nossa casa, inclusive. E daí com certeza existem diversos sites com esse objetivo, né, de procurar casa, mas daí o que eu posso recomendar aqui é o que eu usei, né, o Immobilien Scout 24, porque a interface dele é muito boa, é super fácil de usar, você coloca lá diversos filtros e pode entrar em contato com o proprietário. É também importante eu dizer que esse site tem uma versão premium que você pode se cadastrar pagando lá uma taxa mensal. A gente não fez isso, então não necessariamente você só vai conseguir comprar uma casa se você tiver essa versão premium do site. Importante também de te falar, caso você não saiba, é que aqui na Alemanha a demanda por casa é muito maior do que a oferta. Eu tenho colegas de trabalho que passaram 3 anos procurando uma casa até conseguir encontrar, ou tem gente até na verdade que ainda está procurando e simplesmente não encontra. A dica aqui que eu dou é você escolher todos os filtros no site da sua preferência e olhar aquilo ali todo santo dia para ver as novas ofertas, já imediatamente poder entrar em contato e não perder as oportunidades que aparecem. E daí você pode pensar, nossa, mas todo dia eu vou entrar nisso daí? Assim, quando você acorda de manhã, você faz o quê? Você entra no WhatsApp, no Instagram? Comece a entrar nesse aplicativo e vai olhando as casas, porque realmente é muito difícil de encontrar. Outro ponto que foi muito forte na nossa decisão aqui nos filtros que a gente colocava no site era o tipo de casa que a gente queria comprar. Você quer comprar um terreno que você construa a sua casa? Você quer comprar uma casa mais antiga que você vai reformar? Ou você quer comprar uma nova ou reformada que está pronta para você se mudar de imediato? Eu e a Amanda, a gente não entende nada de construção civil e com receio de daí acontecer alguma coisa na construção ou reforma da casa que fosse depois gerar uma dor de cabeça gigantesca, a gente optou na nossa pesquisa por focar apenas em casas novas ou já reformadas que estivessem prontas para a gente mudar. E, inclusive foi isso que aconteceu. A gente recebeu a chave da casa no dia 29 de maio de 2020
e naquela mesma noite a gente já dormiu na casa. Bom, mas voltando ao início da história, o primeiro passo que a gente fez em paralelo aí com essa busca online foi procurar uma consultoria especializada em financiamentos, porque a gente já sabia que teria que financiar, mas a gente não tinha muita informação de como fazer isso aqui na Alemanha. O nome da profissão que dá essa assistência aqui é o Finanzierungsspezialist, e eu recomendo fortemente, se você realmente quiser comprar uma casa, que você procure um. A gente jogou no Google e encontrou uma pessoa, eu recomendo que você faça o mesmo. O serviço desses profissionais, inclusive, é gratuito para o comprador do imóvel, porque é o banco que você escolhe fechar ali o financiamento que vai pagar a taxa ou a comissão deles. Claro que a gente ficou com medo desse cara passar daí pra gente só os bancos que fossem pagar uma taxa melhor para ele, mas no fim das contas isso nem seria possível, porque a taxa que ele recebe é fixa e é baseada no valor do financiamento. Então, para qualquer banco que a gente fosse, ele ia receber o mesmo valor. E, inclusive, se ele tentasse ser esperto, é um risco para ele também, porque no fim das contas a gente pode optar por não fechar o negócio e ele que fez todo ali o processo junto com a gente, que não é fácil, inclusive demorou bastante, perderia a oportunidade. Então esse receio que a gente tinha depois que a gente se informou, a gente realmente perdeu. Esse especialista em financiamento coletou diversos dados meu e da Amanda, como o tipo de visto, o nosso salário, o saldo em conta tanto na Alemanha quanto também no Brasil convertendo. E no fim das contas ele criou uma carta que funcionava tipo um certificado, onde ele dizia que a partir da análise que ele fez da nossa vida bancária ou financeira, a gente poderia financiar uma casa num valor até X em qualquer banco. E daí a gente não sabia isso no processo, mas quando a gente fez a nossa proposta de compra da casa, a corretora que estava intermediando, né, a venda da casa, ela exigiu então essa carta que esse especialista em financiamento emite. Então se a gente não tivesse contratado ele, a gente não tivesse a carta, eu realmente não sei se a gente poderia ter feito a nossa proposta. Aqui também é importante eu dizer, e acho na verdade que essa é a parte mais interessante do vídeo, apesar da gente não ter pago as taxas para esse especialista em financiamento, houve diversas outras taxas que a gente teve que pagar na assinatura do contrato e que no total elas somavam 13% do valor do imóvel. Dentro desses 13% aqui, que foi o nosso caso, a gente teve 3 taxas que daí tiveram valores diferentes, mas a primeira delas, e que foi a maior que eu posso dizer, foi a taxa de corretagem ou a taxa de comissão da corretora que intermediou a venda da casa entre a antiga proprietária e a gente. E a taxa dela foi na época de 5,95% do valor total do imóvel, o que no fim das contas, na minha opinião, foi o dinheiro mais fácil que eu já vi alguém receber na vida. Porque assim, depois que a gente comprou a casa e a gente se mudou para casa, a gente viu diversas coisas que essa moça não tinha mencionado pra gente, coisas que inclusive na nossa opinião valorizaram ainda mais a casa. Talvez a gente pudesse até ter feito uma oferta maior para casa, mas assim, diversas coisas que se tornaram super interessantes a gente não viu, e por isso eu digo que o dinheiro que ela recebeu ele foi muito simples, porque ela simplesmente mostrou a casa, agendou um horário, recebeu a gente, mostrou a casa, respondeu algumas perguntas e só. E daí dentro disso aqui a gente tirou 2 conclusões. A primeira é que é muito bom ser corretor de imóveis aqui na Alemanha, porque as casas se vendem facilmente, como eu falei, a demanda é muito alta para a oferta pequena. E a segunda coisa que a gente tirou é que se você tiver a oportunidade de encontrar uma casa que não tem o corretor participando aí desse processo de venda, você vai conseguir economizar essa porcentagem que o corretor levaria. Então, no nosso caso aqui na Baixa Saxônia foi 5,95%, isso daí eu sei que varia de estado para estado, então é bom você se informar. Tem estado que eu já ouvi que essa porcentagem é menor, eu não sei se consegue ser maior do que esse 5,95, mas assim, se você conseguir economizar isso, vai ser muito bom para o seu bolso. Além dessa taxa, ou na verdade comissão da corretora, a gente então teve ainda mais 2 outras, que foi a taxa de transferência do imóvel e as taxas de cartório para toda a papelada lá. E o cartório em alemão, é bom você saber, se chama notar. Eu até procurei aqui nos meus arquivos para poder dizer aqui exatamente quanto foi a porcentagem do cartório e quanto foi a porcentagem dessa transferência do imóvel, mas infelizmente eu não consegui encontrar, mas saiba você que somou aqui pra gente esses 7%, isso eu acho que não varia de um estado para outro, em cima do valor do imóvel. E uma coisa interessante também sobre essas taxas do notar que a gente pagou, do cartório, é porque elas foram chegando de pingadinho aqui na nossa casa pelo correio e a gente foi pagando cada uma. Eu esperava que fosse ser uma taxa única, específica ali, que chegasse uma carta e eu pagasse, mas não. Para cada parte do processo que você vai fazendo, o notário vai te mandando uma cobrança por aquilo lá, e daí você vai pagando à medida que elas chegam. E antes de eu falar aqui as condições que o banco impôs pra gente poder fazer a compra do nosso imóvel, já que a gente só tem aqui visto de trabalho e passaporte brasileiro, eu peço mais uma vez que se você tá aqui ainda nesse vídeo assistindo é porque você tá interessado, então não esquece de deixar o seu like, e se você ainda não for inscrito, se inscreve, é muito importante isso pra mim, porque à medida que você interage com o meu vídeo aqui no YouTube, outras pessoas daí recebem também esse mesmo conteúdo, se elas estão interessadas no mesmo tema, e no final o meu canal cresce, que é também um dos meus objetivos aqui, não apenas transmitir a informação, mas fazer o meu canal crescer.
Então, além dessas taxas que eu mencionei que somaram ali 13%, outra taxa aqui que foi muito importante no nosso processo e foi específico pelo fato da gente ter visto de trabalho e passaporte brasileiro, né, a gente não ser um cidadão europeu e nem ter a residência permanente, foi o valor de entrada da casa que o banco exigiu pra gente. Naquela época, inclusive, foi super interessante pra gente descobrir que a grande prática que era realizada aqui era realmente financiar 100% do valor do imóvel. A gente esperava ter que pagar um valor de entrada, mas muita gente acaba realmente financiando o valor inteiro e o único valor que daí gasta ali no início são essas taxas que eu já mencionei. Porém, essa situação minha e da Amanda aqui, que pode ser inclusive a sua que está assistindo esse vídeo, ela representa um risco enorme para o banco, porque imagina, o nosso visto está atrelado ao nosso emprego aqui. Se a empresa onde a gente trabalha fechar ou nós dois formos demitidos, a gente tem que voltar para o Brasil, porque a gente não vai ter mais visto renovado, e daí imagina para o banco a dor de cabeça ter que caçar nós dois lá no Brasil, Deus sabe onde no Brasil. Eu nem sei o tamanho do esforço que eles precisariam fazer, mas acaba sendo até lógico que eles imponham algumas condições para poder fazer esse financiamento. E antes de eu falar aqui para vocês a porcentagem que o banco daí exigiu da gente, eu queria dar 2 segundos aí para você refletir e pensar em todos esses riscos, qual a porcentagem que o banco deveria exigir de alguém nessa condição. Bom, já passou então o tempo, deixa aí depois nos comentários quanto você achou que seria. A porcentagem que eles exigiram foi de 5%, o que pra gente foi até surpreendentemente baixo, né? Assim, mediante esses riscos todos, 5% do valor do imóvel não é muito. O que talvez possa ter impactado para esse valor de entrada não ficar também muito alto é porque tanto eu quanto a Amanda, aqui no nosso trabalho, a gente tem um contrato que não tem período de fim, ele é um contrato ilimitado. Então pode ser, se você não tiver um contrato desse tipo, que você tenha que pagar uma taxa maior aí de entrada, mas de qualquer forma, o processo todo que eu estou contando aqui ainda é válido. E daí, para resumir essa parte aqui, então, de valores que a gente precisou dar de cara ali na assinatura do contrato, pensa naqueles 13% que eu mencionei aqui no início, e que poderia ser menor se não tivesse ali uma corretora intermediando, e mais esses 5% aqui da entrada na casa, então fechou em 18% o dinheiro que a gente teve que dar antes mesmo de entrar na casa. E uma dica super interessante que eu nunca imaginaria, mas que eu recebi de colegas de trabalho, né, para tentar reduzir esse valor do imóvel, foi de tentar comprar a cozinha separado da casa, porque daí a casa você financia e todas essas taxas daí entram só no valor da casa, e a cozinha, que normalmente é uma coisa mais cara, você daí paga separado. Porém, a nossa questão é que como a gente já teve que desprender ali 18% logo de cara, a gente infelizmente limpou a nossa conta bancária e não tinha dinheiro daí para poder pagar a cozinha separado, mas se for uma possibilidade para você, talvez seja uma coisa inteligente para você fazer e realmente funciona. Os últimos 2 pontos que eu acho super importante mencionar aqui, se você quiser entrar num financiamento assim também de uma casa, é sobre o tempo de financiamento e os valores das parcelas que você pode escolher pagar. Primeiro então, sobre o tempo de financiamento, a gente fechou com o banco uma taxa pré-fixada pelos próximos 20 anos para a gente pagar 1,55% de juros no valor da dívida. E só um parêntese aqui também, esse valor de 1,55% que o banco impôs de taxa de juros para a gente, ele também foi diferente dos nossos colegas de trabalho que são alemães ou que têm cidadania europeia. Para essas outras pessoas, a taxa na mesma época estava ficando ali em torno de 1%, então a gente acabou pagando ali 0,5% a mais justamente por a gente ser imigrante e só ter visto de trabalho. Sobre o valor da parcela, a gente acordou com o banco pagar uma parcela no valor de X, e daí nesses 20 anos com essa taxa de juros e esse valor X, a gente não consegue quitar a nossa dívida da casa inteira. Isso é uma prática comum aqui nos financiamentos da Alemanha, onde você fixa o valor, a taxa e o tempo que você vai estar pagando, e depois que esse tempo correr, você analisa de novo quanto está a sua dívida e você faz um novo financiamento. A gente até conversou com o nosso especialista de financiamento, né, o cara que nos deu toda essa consultoria, porque a gente pensava, é melhor a gente aumentar um pouco mais a nossa parcela e realmente quitar em 20 anos a casa, porque assim, só Deus sabe como vai estar o mundo daqui 20 anos. Talvez essas taxas de juros estejam ali em 10%. Não sei. Mas a sugestão dele foi a gente não fazer isso, foi a gente manter as parcelas mensais baixas, e uma vez por ano a gente pode fazer daí um aporte nessa nossa dívida. A gente faz uma transferência para o banco ali num valor X que a gente mesmo determina e pode variar de um ano para o outro, mas daí com essa transferência você abate o valor da sua dívida e daí você pode tentar pagar a sua dívida ali nesses 20 anos. E a ideia dele era porque a parcela é um compromisso que você está firmando com o banco, e se em algum mês você não conseguir honrar aquele compromisso, existem consequências. Já essa transferência anual não é uma coisa que se você quiser você faz, se você não conseguir você não faz. Então pra gente que agora uma pessoa está de licença maternidade, eu também em algum mês aqui vou entrar em licença parental, a nossa renda reduz, então realmente acho que foi a melhor estratégia que a gente fez. Mas então voltando ao processo de compra da casa, a gente procurou casas na internet, a gente visitou algumas, a gente encontrou esse especialista em financiamento
financiamento, recebemos uma carta dele com a avaliação de quanto que a gente poderia gastar ou financiar no valor de um imóvel e fizemos uma oferta para uma casa que estava dentro do nosso orçamento. Depois que a nossa oferta foi aceita pela antiga proprietária, a corretora, que era quem estava intermediando, agendou uma data no cartório num período, acho que demorou um mês para a gente ir no cartório. Durante esse mês que se passou, a gente recebeu um rascunho do contrato de venda da casa desse cartório, para que a gente pudesse ler, verificar, né, ver se todas as nossas informações, principalmente os dados pessoais, estavam corretos, as condições de pagamento, o valor, se estava tudo certinho. E como estava tudo em alemão, a gente usou a ferramenta DeepL, que inclusive eu vou deixar um card aqui, eu menciono essa ferramenta nos aplicativos mais usados na Alemanha, o vídeo que eu fiz, e a gente realmente encontrou diversas coisas que a gente precisou dialogar lá com o cartório, com a corretora, para poder ajustar no contrato e deixar tudo direitinho. No dia que a gente foi lá no notário, no cartório, eu achei que a gente simplesmente ia olhar o contrato para ver se estava tudo certinho, assinava e ia embora. Mas como a gente está aqui na Alemanha para viver choques culturais, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a gente foi para uma sala dentro desse escritório do notário, sentou a Amanda, eu, a vendedora da casa e um advogado em volta da mesa. Esse advogado pegou o nosso contrato e começou a ler o contrato na velocidade mais rápida possível. Sabe ali o Galvão Bueno narrando o final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, o Brasil tá chegando perto do gol, o cara... Foi nessa forma que o cara leu o contrato em alemão. A gente, sinceramente, não conseguia captar muito do que o cara estava falando. E depois a gente conversando com a antiga proprietária da casa, ela também falou que ela nem estava prestando atenção porque estava muito rápido aquilo ali. A gente levou uma cópia do contrato e daí eu consegui acompanhar o que ele estava dizendo, era o que estava realmente escrito, era o meu objetivo ali, garantir que a versão dele era a mesma versão nossa. E depois de ali de uns 20, 30 minutos lendo, ele terminou, todo mundo concordou, assinamos a papelada e finalizou. Aqui é importante também dizer é que eu tive que assinar um outro documento dizendo que eu entendi o que o contrato estava falando e no idioma de alemão, e a Amanda teve que assinar daí um outro documento que, apesar dela não entender, ela estava confiando em mim que eu entendia aquele contrato. E assim, só para deixar claro, eu não entendi o contrato. Mas até porque eu não sou da área do direito. Se eu pego um contrato em português, eu não vou conseguir entender tudo que está escrito ali. A gente focou em garantir que os nossos dados estavam corretos, que as condições de pagamento e o valor estavam corretos, e o resto a gente deixou nas mãos de Deus. E uma coisa interessante que não tem a ver com o processo de compra da casa, mas eu acho uma história interessante de comprar, é que depois que todo mundo saiu do cartório, a ex-proprietária da casa entrou numa BMW X6, que é um carrão sensacional, novinho o carro dela, entrou no carro dela e eu e a Amanda nos dirigimos para o poste mais perto para a gente poder soltar a nossa bicicleta que estava amarrada lá no poste. E a gente assim morrendo de vergonha porque as pessoas estavam entrando naquele carrão, olhando pra gente ali, tirando a bicicleta do poste. Assim, é besteira, mas é algo que eu gosto de lembrar e queria compartilhar aqui também. Depois de tudo certo no cartório, a gente super feliz da vida, chegou a hora da gente ir no banco resolver a parte do financiamento. E o banco daí colocou duas imposições pra gente antes de liberar o financiamento. A primeira, que é comum daí para qualquer financiamento que eles fazem, era que a casa precisaria obrigatoriamente de um seguro das partes físicas da casa, não dos pertences que a gente tem dentro da casa, mas assim, se pegar fogo na casa, o banco precisa ter a garantia que a casa está segurada e que eles vão receber o dinheiro deles. Esse seguro é um valor anual e depende do valor do imóvel, então assim, não faz sentido eu falar aqui os valores, mas se informe quando você estiver comprando a casa, porque esse valor também vai entrar daí anualmente nos seus gastos. O segundo ponto que o banco exigiu foi um tradutor juramentado para ler o contrato da gente e assinar um documento do banco, era um documento que o próprio banco tinha, informando que leu o contrato para a gente, que a gente entendeu o que estava escrito no contrato e que a gente estava de acordo com aquelas condições. Eu nunca tinha visto isso, uma tradução verbal e daí assinando um documento, mas na verdade foi super fácil pra gente, a pessoa veio no nosso apartamento naquele período, leu o documento pra gente, explicou muita coisa, teve coisa que a gente ainda também não entendeu, mesmo em português, mas como eu falei, a gente garantiu os pontos principais, todos assinamos o papel e levamos de volta pro banco. Depois de tudo acertado no banco, foi agendada daí uma data para fazer a transferência do dinheiro que estava agora na nossa conta para a conta da ex-proprietária. E isso daí demorou cerca de 2 meses entre a gente assinar com o banco e fazer a transferência. A gente assinou com o banco, foi no dia 11 de março de 2020 e a data da transferência era apenas dia 27 de março. E ainda assim, como o sistema bancário alemão tem alguns atrasos, não só para quantias grandes, mas daí no nosso contrato de compra da casa estava lá escrito que a gente entraria na casa apenas no dia 29, ou seja, 2 dias depois da realização da transferência para confirmar que estava tudo certo, o dinheiro entrou na conta e dia 29 a gente pegava as chaves. E apesar de 2 meses nesse processo parecer um tempo gigantesco, né, ainda mais com a ansiedade ali de mudar para casa, mas foi importante porque a gente ainda tinha o contrato no nosso antigo apartamento e que tinha
tinha um tempo de carência ali de 3 meses, então mesmo a gente notificando o proprietário do apartamento que a gente alugava que a gente ia sair, a gente ainda tinha que ficar ali pagando aluguel 3 meses. Então a gente ficou 2 meses morando lá no apartamento e um mês a gente ficou ainda fazendo a nossa mudança, o que foi super importante. E por último aqui, eu sei que o vídeo já deve ter ficado longo, mas eu acho que é muito importante para você evitar dores de cabeça depois que você se mudar, é que você preencha um documento chamado Übergabeprotokoll. Isso você vai preencher com a corretora e com a ex-proprietária da casa, que é você ir em todos os relógios de medição da casa de gás, eletricidade e água, preenchendo lá os estados atuais deles e assinando esse documento. Isso daí, quando você for fazer o seu contrato agora novo de gás, de eletricidade, é importante que você mande para eles, porque com isso eles conseguem fazer a transferência para o seu nome de forma muito mais fácil. E se você quiser ver 9 coisas interessantes pelas ruas da Alemanha, eu vou deixar um vídeo desse lado aqui, que foi o vídeo mais divertido e desafiador que eu já fiz até hoje aqui no canal. E se você quiser saber a minha história, saber como eu vim parar aqui na Alemanha, eu vou deixar desse outro lado aqui, e daí você conhece um pouco mais de quem está trazendo esse tanto de informação para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Auf Wiedersehen!